Fala galera, tudo bem? Meu nome é Lucas Ruiz Balcone, eu sou mestre em Direito Político e Econômico, professor de Direito Constitucional e Filosofia do Direito aqui em Londrina e vim apresentar para vocês a coluna do Advise Play Sem Juízo. Essa coluna vai ser uma coluna semanal, eu vou estar aqui com outra colega também, fazendo algumas análises críticas ou de uma pessoa em específico ou de algum ato jurídico. E a gente vai tentar trazer umas informações mais relevantes dentro desse seu cotidiano jurídico. Sem mais enrolação então, o nosso Sem Juízo de hoje vai para nada mais, nada menos que uma pessoa muito especial, porque ele fez um esforço muito grande para aparecer aqui, nesse cotidiano muito complexo de reforma trabalhista, tentativa de reforma previdenciária, compras parlamentares com emendas e etc e tal. A pessoa tem que fazer bastante esforço para estar nesse Sem Juízo. E ele vai para nada mais, nada menos que o desembargador, doutor, juiz maravilhoso José Neto, do Tribunal do Estado de Minas Gerais. Ele concedeu nada mais, nada menos que uma liminar que permite que Breno Fernando Solon Borges, de 37 aninhos, a deixar o presídio de segurança média de Três Lagoas para ir para uma clínica de reabilitação particular. Se, na verdade, o Brasil fosse um país sério, o que não é, isso seria uma coisa bem comum, bem normal, todas as pessoas deveriam, inclusive, se de fato possuem algum tipo de problema psiquiátrico, sair do presídio para ir fazer o seu tratamento numa clínica de reabilitação. Então senta aí que eu vou falar o contexto para vocês e vocês vão concordar comigo que ele merece estar aqui nessa coluna Sem Juízo de hoje. Breno foi preso em flagrante no carnaval deste ano com uma pistola de uso restrito das Forças Armadas. Esse processo, como seria o primeiro que ele estaria respondendo, ele responde em liberdade. Aí, o bacana foi detido novamente em abril deste ano, com 129 quilos de maconha, ou seja, mais pesado que eu, e olha que eu não sou levinho, 199 munições de fuzil, 71 munições de calibre 9mm e outra pistola de uso exclusivo das Forças Armadas. Consta na denúncia do Ministério Público, eu vou ressaltar isso daqui, que Breno era o mentor da associação e responsável pela tomada das principais decisões de uma quadrilha organizada tanto para tráfico de armas quanto para tráfico de drogas. A defesa foi lá e alegou que Breno sofre de síndrome de borderline. É uma doença psiquiátrica que faz com que a pessoa tenha transtornos de humor e, em alguns casos, nos casos mais complexos, não saiba de fato distinguir se aquilo que ela está fazendo é certo ou errado. O problema é que não há, e eu pesquisei bastante sobre isso, nenhum caso na justiça brasileira que a pessoa foi de fato inocentado por conta dessa incapacidade, dessa síndrome. Mas tudo bem, neste caso em que Breno responde por posse ilegal de arma, tráfico de drogas e outras coisas, os médicos da família apresentaram 2 laudos psiquiátricos para justamente fazer essa defesa. O grande problema aqui, eu preciso fazer esse levantamento, é que a gente não teve acesso nem a esses laudos, nem ao processo, porque misteriosamente, no Brasil, como normalmente ocorre, processo de gente rica corre em sigilo de justiça. Então a gente não conseguiu ter acesso a nenhum tipo dessas informações. A gente só fez essa pesquisa com base nos jornais que apresentaram esse texto para a gente. Na primeira instância, o juiz Idailde Tony Filhos negou o habeas corpus depois de consultar a direção do presídio e verificar que os internos já possuíam atendimento psiquiátrico necessário para esse tipo de transtorno. A defesa recorreu ao Tribunal de Justiça e o desembargador Rui Celso Barbosa Florense determinou que o detento Breno, no caso, fosse transferido da prisão para uma clínica do Estado, uma clínica particular. Aí a gente já olha e já fala, pô, beleza, né? Se a gente analisar pelo garantivismo penal, de certa forma ele está certo. Porque, como eu disse, se o Brasil fosse um país sério, essa seria, de fato, a medida mais correta a ser tomada. Se a pessoa passa por determinado transtorno, ela vai ser tratada numa clínica e não ficar recluso. Mas a gente tem que lembrar dessa esquizofrenia que é o sistema penal brasileiro. A gente tem que lembrar que a gente possui pessoas presas por portar pinho-sol, a gente tem que lembrar que a gente possui uma mãe presa por furtar ovos de Páscoa, inclusive ela está presa com um recém-nascido. A gente tem que lembrar que a gente tem preso, condenado por tráfico de drogas por 0,02 miligramas de maconha. Se o Brasil fosse um país sério, essa seria de fato a medida
comum a ser tomada, mas não é. Então fica uma coisa meio esquizofrênica. Mas as coisas não param por aí, existe uma coisa mais complexa ainda, mais louca aí, que a coisa fica muito obscura. Antes de sair, depois dessa concessão de liminar, a Polícia Federal apresentou para o tribunal o relatório da Operação Cerberus, que liga Breno, abre aspas na palavra do delegado, a uma organização criminosa que atua à margem da lei, promovendo homicídios, corrupção de servidores, nem imagino quem seja, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Nesse relatório, que é assinado pelo delegado da Polícia Federal, Caio Martins de Lima, que pode ser acessado aqui no nosso link, Breno está diretamente ligado a 2 tentativas de fuga que, de acordo com o delegado, foram orquestradas de maneira cinematográfica com uso de violência. E ainda, Breno aparece nas fotos querendo comprar uma Uzi de um detento que é condenado por tráfico de drogas e assassinato do PCC. Mas ainda assim, depois disso tudo, o TJ, no caso o desembargador José de Neto, concedeu a liminar na madrugada de sexta-feira, no dia 21/7/2017, para determinar que ele possa, de fato, sair do presídio e ir para a clínica de reabilitação. Então, resumo da ópera. Ele foi preso portando uma pistola restrita das Forças Armadas, depois transportando drogas e munição de grosso calibre que seria entregue no estado de São Paulo. Depois ele foi preso pela Polícia Federal por tentativa de resgatar um criminoso do PCC e matar a escolta, e ainda assim ele saiu da prisão. Tudo bem, mas qual é o motivo de tamanha importância desse caso? Bom, como eu havia comentado, eu acredito que esse caso é emblemático para demonstrar quão louco é o nosso sistema penitenciário, nosso sistema penal, inclusive. No Brasil, enquanto um monte de gente está sendo presa preventivamente, sem prova, inclusive existe uma súmula, olha que loucura, que permite que uma pessoa seja presa, mesmo sem prova, apenas com a palavra da polícia ou da autoridade que prendeu a pessoa. E isso vem causando diversos transtornos, diversas complicações dentro do sistema penal brasileiro. A gente já falou sobre isso, na verdade já se tem falado sobre isso bastante vezes. A gente provavelmente vai comentar aqui outros casos que são emblemáticos nesse sentido. Então eu acredito que o grande problema dessa decisão, na qual, repito, eu não tive acesso, então eu não posso analisar os pormenores de por que foi concedida essa liminar, mas enfim, eu acho que mostra de fato que no Brasil, onde Rafael Braga foi preso por portar pinho-sol, isso daí demonstra fidedignamente que o nosso sistema penal só funciona para quem é pobre e normalmente negro. Então por hoje é isso, a gente vai trazer novas notícias para vocês e espero que vocês tenham gostado.